Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Hypesys. Hoje a gente vai falar de acertos e erros nessa questão que a gente fala pouco do tal do digital. E eu quero começar apresentando aqui a turma que vai participar com a gente, que são sempre pessoas muito especiais. Vou começar aqui com nosso colega de casa, Paulo Leandro Nascimento, ele é gerente de CX na ANEEL, seja muito bem-vindo. Maria Tavares, a nossa gerente de projeto, seja muito bem-vinda da Hype e também membro do Hypesys. Muito obrigada. E Carla Santos, Head B2C da Enel, seja muito bem-vinda também. Muito obrigada. Bom, a gente já quer começar a papear, né? Não vamos perder tempo aqui nessa discussão. Carla, e a gente sabe o tamanho da Enel, né? E o quanto que ela vem investindo nessa questão de tecnologia. A gente fala bastante digital, mas vamos, né, ampliar isso para todo o guarda-chuva de tecnologia. Como que isso tem transformado a questão da cultura mesmo da própria Enel, né? Essa questão do investimento. Você sente isso interferindo na cultura da Enel? E qual que é esse papel? Como que ele também interferiu no próprio negócio da Enel? Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês, né? Colegas tão queridos aqui. E a tecnologia, ela é uma mudança no mundo, né? Então, hoje, nenhum cliente quer ficar pendurado por muito tempo em uma URA, ele quer ter dificuldade para navegar em um aplicativo ou em um site. Então, isso faz parte, olhando o mundo final ali, cliente, isso faz parte do nosso dia a dia, né? Culturalmente, se a empresa não estiver preparada, esse negócio não anda, né? E o maior desafio nosso no segmento de distribuição é levar tecnologia para aquilo que o cliente não vê, né? Então, hoje com quilômetros, milhares aí de quilômetros que a gente tem de rede espalhado pelo Brasil inteiro e basicamente aqui em São Paulo, se você não aportar tecnologia na rede, né, você não tem condição de atender um universo tão grande à distância. Então, hoje, sem dúvida, isso é um valor, né, dentro dos valores que a empresa tem, de olhar a inovação, e olhar o investimento, até para uma saúde do negócio, né? E isso, ele vem em todas as camadas da organização, né? Mas o maior desafio é como você faz chegar isso na ponta. Como é que você faz o usuário ali do dia a dia, que é um atendente, é um operador em campo, ter esse modelo mental, né? Desafiar a organização a olhar desta forma. Então, para isso, essa cultura, ela é atrelada em fóruns, é multiplicada com toda a operação, tem um planejamento estratégico voltado para isso, e a empresa mundialmente também, ela sempre está voltada a buscar as melhores formas e as melhores tecnologias para atender cada vez mais esse público. E tem um temperinho a mais, né, que a Enel acaba passando, é um serviço essencial, Sim, né? Sim. E além dela transformar isso dentro, ela também tem, a transformação dela tem que chegar até o usuário. Né, e que é de A a Z. Exato. Né? Então tem uma movimentação que impacta milhões. Né? Não é uma movimentação simples, né? Essa movimentação de tecnologia. E foi onde eu falei que é o maior desafio, porque hoje, quando a gente fala de usuário final, o cliente, ele pega um celular, ele vai avaliar ali a questão da navegação dele num aplicativo. Você tem toda uma tecnologia, você tem soluções embutidas ali naquela prestação de serviço. Mas quando a gente fala em fio, como você aporta tecnologia para levar a energia até a sua casa, né? A gente está falando em medidor inteligente, que é a expansão de você tirar o medidor convencional, por exemplo. Como é que eu tenho hoje telecomando no nosso centro de operações? Se eu tenho hoje um bairro fora, como é que eu remanejo o meu circuito vizinho para atender aquele bairro? Isso tudo é através de tecnologia. É uma operação logística. Exatamente, à distância. Sim. A gente não tem capacidade de entender isso, não. Né? A gente faz assim, com a cabecinha assim, falando que a gente entende. Mas a gente vai ter um limite, Carla. Você falou o quê? O resto é só assim, a cabecinha assim, ó. Mas esse é o ponto, porque é uma tecnologia não percebida. Sim, isso que é legal. E super especializada, né? E super especializada. E o tempo inteiro você pensar nisso, né? Isso também, quando eu falo na saúde financeira, isso impacta diretamente
na organização como um todo, porque senão você teria que ter um batalhão de equipe Assim. em campo para atender, né? Vou continuar fazendo assim. E vocês continuem bem especialistas nisso. Paulo, você que está ali na nossa linha de frente, né? Cuidando, né, das nossas operações, enfim. Como que é, no teu olhar, equilibrar essa questão, né, das soluções tecnológicas com a necessidade do cliente, né? Do atendente ou até mesmo do cliente final? Sim. Prazer estar aqui também. Obrigado pelo convite. Eu prometi, né? É Carol, né? É Carol. Um beijo pra Carol! Agora ela vai gostar mais ainda. Pronto, ó. Minha amiga, minha primeira fã. Verdade. Da Alice, fã da Alice. O mais interessante, a Carla trouxe um tema muito legal, que é o invisível. Acho que a tecnologia, o mais importante, o desafio que a gente tem é que a interação seja personalizada. Não só a visível, que a gente está ali no app, no chat, mas também essa invisível. Então, para o usuário, para as nossas pessoas, para os nossos colaboradores, a gente tem que ter personalização na interação. Ela tem que ser prática, ela tem que ser visual, ela tem que entender que está interagindo. Assertiva. Exatamente, não pode ser robótica. Então, acho que um grande trabalho de líderes, dos técnicos, é promover uma interação que seja fácil, de fácil compreensão. Isso fica muito mais fácil para o usuário, para quem está usando do outro lado, quem está falando com o cliente. Isso é muito, muito importante. Um outro ponto também é a resistência à mudança. A gente tem que quebrar. Existe uma resistência muito grande, né? A gente fala que, vai acabar os empregos. E não é. No final, está criando-se novos empregos. A gente tem N oportunidades. E quanto mais clara a nossa comunicação de que essa tecnologia ela é útil, que ela vai criar novas oportunidades, aí a gente começa a quebrar essa resistência. E o mais importante é promover empatia. Saber que quem está do outro lado, o nosso analista, o nosso técnico, com a tecnologia ele está fazendo ganhar tempo o cliente do outro lado. Ele está promovendo uma interação mais rápida, promovendo uma interação mais efetiva. Tem pessoas que preferem falar com tecnologia do que com pessoas, né? Falam, não, eu sei que vai ser mais rápido, vai ser mais assertivo, vai ser muito melhor. Então, esse é um grande trabalho que a gente tem, de pegar esses 3 pontos importantes, que ela seja funcional, que ela tenha uma interação bacana, que a gente tire essa insegurança que tem e que a gente promova também empatia. E fazendo um paralelo com a fala do Paulo na cultura, que você trouxe um ponto relevante, que a tecnologia e a inovação assusta, porque o modelo mental pode ser, eu vou perder espaço, eu vou perder o emprego, né? E o desafio na cultura organizacional é levar para as pessoas que, na verdade, é o contrário. Você vai usar o seu capital humano para aportar maior qualidade, né? Ali, até para ingressar com o desenvolvimento mostrar o benefício, né? Mostrar o benefício. Com certeza. Ontem nós estávamos num cliente e ele falou que um processo que nós sistematizamos, ele vai deixar de usar 40 planilhas. 40 planilhas. Gente, isso é... O desgaste, né, das pessoas. E aí, as pessoas que estão ali operando hoje essas 40 planilhas, elas vão ter tempo de fazer análises, né? Que nós vamos trazer com essa sistematização. Então, não é eu vou perder o meu posto de trabalho. Eu vou ter um outro olhar, um outro viés em cima daquela informação que eu não vou precisar ser tão operacional mais. Né? Então, não pode ser divisor, né? A tecnologia, ele é agregador ao negócio. O que... sempre é importante a gente alertar, né? Esse trabalho de junção básico, né? Deixa eu fazer o PROC-V. A pessoa do PROC-V, realmente, ela não faz sentido. Concordo. Então, se o seu trabalho é só um PROC-V, estuda. Para você ser um analista. Com certeza. Né? Porque isso realmente não faz sentido nesse novo mercado. Mas, para um analista, o mar... de oportunidades está aí. E quando você trouxe essa questão de personalização, e quando a gente, consumidor final, vê aquele processo que é para você, né, que você fala, nossa, isso aqui foi feito para mim. Que legal. Você se sente especial. Com certeza. E aí o jogo muda, né? A sua relação com aquele produto, com aquele fornecedor. Você passa a ser um promotor daquela marca, né? Então... E o próprio cliente vê valor nas bases, né? Ele fala, sabe que sou eu.
né? Ele sabe que meu carro é cinza. Então, o cliente começa sabe que eu a ver gosto pequenos... disso, né? Exatamente. Que aí Então, a tecnologia começa a gerar sentimentos. exatamente. Que aí traz um sentimento de acolhimento, ele se sente assim especial, pode ser um chatbot, né? Nossa, então conhece os meus gostos, conhece o que eu prefiro, minha preferência, como eu gosto de ser chamado. Então, a tecnologia vai mexendo com esses sentimentos ali na interação com o usuário final. A gente que é consumidor sabe que é bom, né? A gente gosta. E quando a gente fala de omnichannel, né, uma das coisas mais importantes hoje, o cara liga e depois ele manda um WhatsApp e fala, ó, vi que você ligou ontem, não foi resolvido. Fala, puxa, já sabe que eu liguei, já sabe do tema que tá pendente. Isso promove uma empatia incrível. Isso parece tão simples, mas as empresas ainda estão tão distantes, né, desse atendimento mais personalizado. E Porque dentro tem esforço ainda tecnológico. Tem muito esforço tecnológico. Parece simples, mas não é tão simples. Vou pegar um gancho nisso. O que você já viu de implantação de tecnologia que deu errado? De tecnologia que deu errado... Tenho alguns exemplos, mas eu acho que o princípio disso é a gente não ouvir o cliente. E eu trago exemplos. A LGPD, ela é um marco, né? E as empresas, elas foram pressionadas a seguirem nesse caminho, né? Seguindo o que é necessário, concordo. Na prática, o que isso dá errado? Você implementar e não ouvir o cliente. Porque o cliente, ele tinha uma navegação infinitamente mais simples. Em todas as prestações de serviço, não somente no segmento de distribuição, ele tinha uma facilidade maior, por exemplo, para tirar uma segunda via. Quando você endurece e você não explica, o cliente fica sem entender. Né? Então, isso tem aporte de tecnologia, mas basicamente é você não ouvir o usuário final. Então, quando for implementar algo, né, escuta internamente. Hoje, a gente tem o privilégio de estar dentro de uma organização que todo mundo é cliente, quem é da capital, né, e da grande São Paulo. Bancos também, a grande maioria dos seus funcionários são correntistas, eu acredito, Sim. né, ou deveriam, né, e você tem a oportunidade de ouvir ali o usuário. Então, eu acho que eu faço essa divisão de marco da LGPD, porque, de fato, eu te dou um simples exemplo mesmo, que é a retirada de uma segunda via de conta. Que é um volume enorme, né? É um volume enorme. Hoje é o principal serviço no segmento de distribuição. Isso se repete em todas as distribuidoras. E quando a gente endureceu isso para atender, o cliente não conseguia mais acessar de forma tão simples, né? Então, eu acho que a minha mensagem principal para evitar esses erros, primeiro, é ouvir o cliente. Né? Se eu vou implementar algo que ele vai precisar de um login, de uma senha, eu tenho que comunicar. Né? Qual que é a melhor forma de comunicação? E o grande erro é principalmente a gente ficar, acho que não vestir a sandália da humildade, né? Entender que a equipe de TI ela é a responsável pelaquela implementação, mas se a área de negócio não estiver grudada, isso vai não dar sai. Tudo errado. Não funciona. E eu falo usuário, porque eu tenho exemplos de acertos e de erros, mas o usuário final a gente está falando de cliente, mas você tem um usuário interno. Que o exemplo que você trouxe, né? Economizo 40 planilhas. Você falou de PROC-V. Agora o que está na moda é o BI. Sim. Então, essa galera de dados, eles desenvolvem, assim, zilhões de BIs. A gente tem dezenas, né? Mas quem é capaz de trazer o dado, transformar em informação e tratar, né? Então, eu trouxe esse exemplo até do dado, porque não dá para você terceirizar determinadas coisas e ficar com o seu modelo mental. Por isso a questão da sandália da humildade, né? Eu acho que as empresas que têm esse olhar, a Enel está tendo muito esse olhar para o cliente, fazendo fórum, ouvindo, né? Eu acho que a gente tem tudo para sair na frente. E muitas vezes você ouve um grupo, mas você não vai pegar a massa, ou na sua grande maioria, que se sente personalizado. Concordo. Tem um ponto legal que você comentou, Ká, que é justamente de ouvir o cliente, que a gente ignora, né? Bom, se eu mexer nesse processo, eu vou economizar tanto tempo. A gente faz o processo pra gente. Vamos lá, porque vai dar certo. E no final, a gente não escuta o cliente, que é uma alteração simples, a gente poderia ganhar mais tempo ainda, e a gente deixa de ouvir o cara que tá na ponta. A gente não valoriza o assessment, né? Que é um projeto tão importante, vou gastar tempo, cara, mas vai fazer certo.
satisfação vai aumentar, o cara vai se sentir bem atendido. E você ganha aí sim você ganha economia, que é o cliente que sente valor naquilo. Exato, Isso por isso o papel do gerente de projetos é muito importante nessa etapa. Ela tá fazendo o jabá dela agora, né? Boa, faça. Por conta da comunicação, de entender quem são os envolvidos, quem vai ser impactado com aquela mudança e trazer a transparência. Sim. Olha, cliente, nós estamos nos adequando à Lei Geral de Proteção de Dados. Nós vamos fazer algumas alterações, você vai perceber. Então, já ir conversando com ele... Fazer uma transição ali. Isso, sobre o que vai ser alterado, que para ele vai dificultar um pouco, mas que nós estamos aqui, nós estamos pensando, né, no seu processo, na sua experiência. E aí eu acredito que minimiza muito esse impacto de eu virar uma chave e fazer uma mudança do dia para a noite e ele não está esperando, né? Então ele sente muito e já cria uma resistência ali. E eu trouxe esse ponto porque ele é um marco na questão da inovação. A gente está como especialista aqui, né? E eu tô com a parte final, que é o atendimento ao cliente, né? Tanto o usuário final como o interno, que é o próprio atendente que está no dia a dia ali. E foi um marco em todas as empresas, né? E saiu à frente quem, de fato, foi se aprimorando nisso. Foi entendendo que dá para eu aportar tecnologia, dá para eu ter segurança que é necessário, né? Sim, ter esse tipo de segurança. Hoje, importantíssimo, não tem como, né? Nenhuma empresa viver sem indiscutível isso. isso, Indiscutível. Mas é como fazer da melhor forma, né? E a melhor forma é buscando empresas especialistas, ouvindo o cliente, implementando. E tem aí que fazer o 360, tem que olhar tudo. E é um processo vivo, né? Eu acho que esse é o outro grande desafio. Quando você implementa um serviço, né? Ele é vivo. Gera uma manutenção nele, né? Exato, porque o tempo vai passando, as coisas vão mudando e como é que tá? Né? Ter o olhar aos dados. Se você tem isso no digital, por que esse cara tá procurando um presencial, por exemplo? Né? O que aqui não tá funcionando? Qual é a tecnologia adicional que eu posso aportar para eu evitar essa migração? Né? Porque isso gera uma insatisfação no cliente. E quando você falou do BI, eu fui, né? A gente vai até algum lugar e fica. Às vezes eu vejo a gente fazendo tanto BI, tanto relatório, tanto... E eu me pergunto assim, o que de fato é essencial para um negócio, né? Porque às vezes você tem tanta coisa disponível e o que é relevante, assim? Qual que é o teu dashboard que vai mudar o teu ponteiro? Então, também tem a questão de tecnologia, qual é a tecnologia mais adequada, que faz sentido para o seu negócio. Com certeza. Né? Qual é o relatório que você precisa ter todo dia na tua frente? Né? Qual é o indicador que você não pode escorregar? Porque senão você vai ter um monte de dado, número, análise, apenas um monte de relatório ali. Eu costumo dizer que é o básico bem feito, dentro... Que é super difícil. Que é super difícil. Vou te falar que às vezes é mais difícil o básico. É o básico bem feito ali e a microgestão, né? Porque se você tiver o teu olhar para o básico todos os dias, e se você detalhar aquilo na microgestão, sem dúvida você vai ter o resultado. E aí, eu falo que a gente tem que estar preocupado com as dispersões. E as dispersões, muitas vezes, é um monte de dado. Porque alguém vai derivando aquele dado, né? E aí você pede para o especialista que... Abre. Você vai ver Aí vai ter que entrar a parte de tecnologia para tratar aquele dado. Então, eu apostaria no básico. É isso. Delicinha, hein? Tá bom, tá quente. Delicinha. Maria, você também é membro, né, do HypeSys, aí lembrando aqui da onde surgiu o HypeSys, né? É o grupo dentro da nossa estrutura da HypeOne, que nasceu com o objetivo de trazer mais mulheres para o segmento, o nosso mercado de tecnologia. Fazendo essa ponte, né? Conta para mim aqui, na tua vivência de tecnologia, você viveu alguma barreira para seguir, né, as suas implantações, as suas inovações tecnológicas, e você vê
de alguma forma, que a influência feminina, ela contribui nessa evolução? Claro, eu tive algumas barreiras. É sempre um desafio, né? É uma área com a grande maioria de homens. E são desafios, acredito, um pouco da rotina, ali do dia a dia, que já está na cultura de alguma empresa e que muitas vezes não é legal. Né? Às vezes, por já ter uma cultura na área de TI, de ser muito masculina, de ser nossa maioria masculina, nós somos vistas como meras participantes ali. Então, cada vez que eu tentava levar alguma inovação, que eu tentava fazer uma pergunta um pouco mais provocativa, mas por que esse processo é assim? Por que a gente está fazendo dessa forma? A gente teria uma outra forma de fazer? Vamos olhar para o usuário final, vamos entrevistá-lo. Às vezes eu era silenciada, não, vamos fazer do jeito que eu quero, vamos fazer dessa forma, e eu não tinha espaço para ampliar ali até os envolvidos, pessoas que poderiam agregar muito, fazer muita diferença naquela iniciativa, com base nesse silenciamento, né, que era muito comum. E também isso gerava muita competitividade entre as mulheres que estavam ali, porque a gente queria fazer as coisas, queria inovar, trazer novas oportunidades ali para o ambiente, e o silenciamento sempre ocorria e a gente vivia num ambiente onde a gente lutava para sobreviver, né? E não era legal. Bom, seguindo a sua outra pergunta, eu vejo que a gente precisa receber essas mulheres. Abrimos um processo seletivo, receber essas candidatas. Né? Quanto mais candidatas a gente receber, mais chances a gente tem de efetivar essa contratação dessa mulher. Né? Não que seja uma competição, mas que elas podem também mostrar todo o seu potencial ali e a gente efetivar e trazer cada vez mais mulheres. Então, eu acho que o que falta são as mulheres se sentirem que o ambiente é seguro para elas, o ambiente de TI é seguro, de tecnologia é seguro para elas, e elas se envolverem mais, se profissionalizarem mais nessas áreas. Hoje está bem melhor, e a gente poder recebê-las aqui e ter um ambiente saudável para que elas consigam fazer e explorar todo o potencial que elas têm também, assim como os homens. A gente aqui no nosso Esquenta fala um pouquinho disso, né? E eu te fiz uma pergunta. O que você falaria para Maria daquela época, né? Qual a orientação que você daria? E a gente ficou no suspense dessa resposta. Agora a gente quer saber. Chegou a hora. Agora chegou a hora. Bom, eu falaria para ela que para ela continuar aprendendo e extraindo o máximo que ela conseguisse ali, porque ela ia ter a oportunidade de colocar tudo aquilo em prática em um momento muito breve, que é o que está acontecendo agora, aqui na Hype. Muito bom. Que legal. Muito bom. Silêncio, né? Porque o que acontece? É difícil a gente acreditar, né? Como mulher e sem levantar nenhum tipo de bandeira de feminismo, ou pé de igualdade, nem é a ideia aqui, né? Que tá um papo muito saudável, mas que acontece esse tipo de coisa, né? Então, aí é fundamental, Maria, que a gente também se autoconheça, né, Ana? Uhum. Que a gente tome rédeas, né, da nossa carreira, né, o que a gente aceita, o que não aceita, né, eu não tinha ideia que dentro desse segmento, por exemplo, de TI, houvesse esse tipo de situação, porque eu vivo num ambiente predominantemente masculino, né, porque é uma área operacional e a gente não sente esse tipo de coisa, né, no dia a dia, então cada vez mais essa busca do pé de igualdade, de mulheres em cargos de liderança, em cargos importantes. E é bacana ver o seu depoimento e a gente também olhar para o lado, né? E ajudar outras mulheres com
com a nossa experiência. Então, eu achei bacana o que você falou que você diria para a Maria de hoje, que é não desista, né? E o que eu diria para as mulheres, se autoconheça cada vez mais, né? Para que a gente tenha segurança de quem nós somos e o que a gente pode ou não aceitar dentro do ambiente corporativo. Mas era mais para fazer um fechamento e... Você sabe que quando a gente foi fazer a discussão do Hype Cis e tudo mais, a minha primeira carreira é jurídica, né? E depois que eu estendi a minha carreira pro RH, porque ainda permaneço com a linha jurídica. E aí foram contando, né, as dificuldades e eu fui pensando assim, eu não fui dando essas cotoveladas assim, não. E fui pensando, enfim. E principalmente o meu time falou assim, Alice, mas você tem que falar. Porque, de alguma forma, durante a minha jornada, eu não senti essa questão, né? E aí eu fui refletindo um pouquinho o que foi durante o meu caminho, isso, né? E eu acho que o ponto mais importante para mim é que quando eu realizava o meu trabalho, eu nunca olhei quem estava na mesa. Uhum. Para mim era completamente indiferente. Isso é determinante. Faz muita diferença. Para mim, se era homem, mulher, novo, velho, se eu tinha alguma coisa e se eu tinha razão, você vai pra sai cima. da frente. Sai da frente. Até era um pouquinho pra mais, assim. Hoje em dia eu falaria pra assim, Analice menos. Se você fosse falar pra aquela Analice, eu falo, não, menos Analice. E numa época que nem se falava tanto de empoderamento, né? Hoje a gente tem essas palavras que mais rebuscadas, exatamente. sabe assim? Naquela época era loucura mesmo. Exato. Ninguém sabia o que era assédio moral, né? Não, a gente é um termo recente. Que tem habitualidade, mas a gente já viveu grosseria, que Sim. foi de alguma forma, a gente foi ganhando casca, né? Já escutamos besteira a vida inteira, que também fomos ganhando casca, e que também a gente aprendeu na primeira, falar, meu filho, não, né? Uhum. E que também é só na primeira, e depois você, no teu olhar, nunca mais, a pessoa nem escorrega, você só... Boa tarde. No apertar de mão, já entendeu que não é a tua agenda, né? Que você não escorrega um fio aqui que você vai ter problema, né? Então, se eu pudesse dar uma dica às nossas colegas, senta na mesa e não olha quem tá na mesa. Você tem um trabalho para entregar. E é o teu objetivo ali. Se alguém, né, a Carla comentou, às vezes você tá numa reunião e a pessoa fala, deixa eu explicar o que ela tentou dizer, né? E eu achei muito legal, por isso que eu tô até repetindo o teu exemplo, assim. Não deixa essa bola quicando na reunião. Retoma, fala, que foi, né? Exato. Não Gente, deixa sobrepor. Não precisa de tradutor, né? Não deixa sobrepor. A tua fala é tua fala, repõe, reorganiza e segue, né? E o espaço a gente vai abrindo. Aí, ó, já fica um próximo, dá pra fazer um só de mulheres, Paulo, não que não seja muito legal pra você aqui. Mas sabe que é muito bom quando eles estão também, porque faz um contraponto, e de fato a nossa ideia aqui não é fazer nenhuma bandeira, porque acho que a nossa complementariedade é fundamental, né? Não é só um lado aqui. Paulo, eu vou deixar você falar então, né, coitadinha. Mas no ponto das meninas é interessante. Porque você é cheio de mulheres, né? Só tem mulher Carol, na vida. né, que a gente já falou de Carol. Já falamos Carol. dela. Tem a Bela, tem a Elisa, tem a Isadora. Tem minhas clientes. 3 mulheres? 3 mulheres. Meu Com Deus. a Carol, 4. Sim, 4. É uma loucura. Três Decido filhos. nada em casa. Ainda bem que a semana ruim, quando Tem acontece... cachorro? Não tem Então senão Só você também seria cachorra, né? Exatamente. Mas acho que o papel do homem nesse cenário é brigar contra todo e qualquer tipo de preconceito. A começar de lavar a louça em casa, lavar o banheirinho, fazer o almoço, fazer o jantar. Entender que não existe tarefas de mulher, tarefas de homem. E principalmente no mundo do trabalho. Tem que saber unir forças. A gente não posso falar que a mulher é boa nisso. Não, cara, não tem essa. A gente tem que unir as habilidades, a gente tem que somar as habilidades.
Quem tem uma habilidade incrível de falar, deixa falar, põe uma mulher. É aí que a gente começa a quebrar, né? Não, deixa que eu falo, deixa que eu faço. Não, Isso. me explique, eu falo. Não, a gente tem que somar as forças. E aí sim a gente quebra esse paradigma. No nosso contrato tem 85% de mulheres. Além da casa, que é muita mulher, na operação também. E principalmente na liderança. Eu tenho quase 90% de líderes mulheres. Nossa, nosso sonho aqui na Então, Hype, né, Ana? É incrível, assim. Na NEL como um todo, também a gente é bem feminino. Bem feminino. Estamos com 72%. Isso, e olha só como é bacana. Eu tenho um contrato grande, com muita mulher, com muito empoderamento, igual você comentar aqui, mas com mulheres ativas, mulheres líderes, mulheres que se posicionam, mulheres que dominam uma operação, um assunto e falam por si só. Então a gente tem que dar eu tenho que ser um facilitador disso. E também as mulheres têm que facilitar isso também, então a gente tem que Você já acompanha o calendário lunar, né? Certamente. Porque isso deve influenciar, né? O desempenho do time. E muito. Então é um desafio. Quando junta a semana, que é a semana da pá virada, e o negócio fica... Não, tranquilo. Depois eu mando lá o calendário lunar, você vai entender tudo. Vou precisar observar nossa, isso. tudo muda. Quando eu olhar e falar, eu não vou sair de casa hoje. Nesse dia. Lua cheia. Você fala assim, amanhã eu vou ficar gripado, gente. Vou Amanhã ficar aqui. Melhor. Amanhã eu tô de home. Aí está minha uma sobrevivência. Você tá de home hoje. Você falou um pouquinho de habilidades, né? De mulheres e de homens, enfim. Mas pensando aqui, habilidades gerais, o que vocês acham que será uma habilidade importante no futuro? Quer falar? Para todos nós. Principalmente, acho que a alfabetização tecnológica. Apesar que isso já começa hoje, mas a gente vai caminhando cada vez mais para o mundo tecnológico. A gente falou das interações humanas e tudo mais, mas é necessário, super relevante que a gente tenha um domínio da tecnologia. E também continuar com as humanas. A gente tem que continuar com a curiosidade, com a aprendizagem, com comunicação e principalmente liderança, influência. Então, se a gente pudesse resumir, tecnologia de um lado e as relações humanas também precisam continuar. Precisa se comunicar bem, a gente precisa ter pensamento crítico, pensamento analítico e principalmente as capacidades de comunicação e liderança. Que aí onde a gente consegue se posicionar bem, onde a gente consegue entrar e sair de qualquer lugar. Então, isso é importante não só para nós líderes, como também para qualquer pessoa, para qualquer um. Eu concordo, eu traria o senso crítico, assim, como carro-chefe, né? De você ter a capacidade de olhar, questionar, desafiar as coisas da forma com que elas são feitas, né? Eu vou ficar com o exemplo que você me deu das 40 planilhas. Para quê? Por quê? Né? A flexibilidade no mundo corporativo, atrelada à resiliência, ela é fundamental, né, para uma questão mesmo de fazer o negócio andar. Então, não é sempre quem está desse lado tem razão, a liderança, mas como a gente leva essas duas questões para as equipes, como é que você desperta senso crítico em uma operação? E um cuidado é que às vezes a gente fala em inovação e parece que é um mundo muito grandioso e distante, mas são coisas simples. E aí eu acho que a gente tem que ter a capacidade de influenciar, que é um pouco da persuasão ali de falar, olha, isso aqui é relevante, né? De você isso é uma inovação também inovação, né? Exato. E o não desistir, né? Você ser persistente, porque no universo de tecnologia, você tem uma fila dentro de TI. Quem ganha? Não necessariamente é quem vai ter a grana para pagar aquele projeto, mas ele é concorrente com várias outras questões, né? Então, nesse sentido, o senso crítico também ajuda a você levar valor para o negócio, né? Se eu faço essa implementação simples aqui de uma conexão, o quanto eu ganho operacionalmente, né? O business case, o quanto que eu ganho operacionalmente, mas mais do que isso, o quanto eu posso melhorar a vida do meu cliente. Então, eu vejo que essas 4 habilidades, elas não são novas, a gente fala de futuro, mas elas estão presentes, né, na nossa vida pessoal, quando a gente fala em flexibilidade no mundo corporativo, mas o futuro vai exigir cada vez mais da gente isso, né, por uma questão mesmo de sobrevivência. Ótimo. Nossa, eu poderia adicionar poucas habilidades, né, no que vocês dois já falaram que
que é essencial, acredito também. Mas acredito que a ética e a transparência também. Também. Elas vão ser cada vez mais necessárias, porque o ambiente se torna cada base, vez... né? É valor ali de Sim. partida. Sem isso, ninguém sai do lugar, ninguém dá um passo. Exato, e o ambiente vai se tornar cada vez mais competitivo. E a gente precisa manter e ter esses 2 pilares como realmente essenciais para as nossas relações, né? Tanto de trazer essa transparência que eu comentei mais cedo, né? Olha, estamos fazendo uma mudança, vamos passar por um processo, tanto no cliente que está lá na ponta final, quanto internamente também, para todo o time do projeto, porque acredito que essa é a influência, né? Eles, nossa, vamos ter um projeto, vai ter mudança, a pessoa já encolhe. E aí a gente explica o caminho que a gente vai percorrer para chegar lá, o que a gente quer como resultado, e aí eles começam a virar a chave e trazer a inovação junto com a gente. Então, é extremamente importante a gente manter esses 2 pilares, que eles que vão trazer a base para a gente conseguir fazer essa corrida juntos, de mãos dadas ali, e que lá na frente o pódio esteja completo, com todos nós ali em cima, para colher os resultados e os indicadores ali, para a gente conseguir medir. Gente, é muito interessante. Demais. Vocês vão falando e a minha cabeça vai em muitos lugares ao mesmo tempo. Qual que você falou? Que é habilidade, que é aprendizagem? Aprendizagem, curiosidade. Não, que você falou tecnológica? Tecnológica, Alfabetização tecnológica. Aí eu falei, nossa, ele vai ter que ter a capacidade de criar no futuro competências. Porque vai existir essa, por exemplo, aprendi agora. Falei, nossa, isso aqui tá chique. Eu falei, nossa, ele tá, né? Aí foi indo. Falei, mas talvez na cadeira que ele esteja, não seja essa, seja outra. A gente não sabe na posição que a pessoa tá, né? Acho que ética é ponto de partida, né? Com certeza. Vai ser premissa de negócio, né? Com certeza. Então, e o futuro tá... Eu gosto muito da frase, né? Tá cada vez mais difícil prever o futuro, né? Sim. Acho muito boa. Então, o cuidado nosso, a gente talvez não é rotular, porque a gente não vai saber qual é a necessidade daquele ser humano, propriamente dito. Porque ele pode ser super adaptável. E se aquela função lá não é pro cara ser adaptável? Você traz um ponto muito relevante que ela estava falando, eu tava... Também foi. Porque, na verdade... Se você dá um efeito assim... Você trouxe um ponto, muito depende da cadeira na qual você está naquele momento, Sim. né? E tem algo que é respeito às pessoas. Sem dúvida. Porque o óbvio tem que ser dito. Não adianta eu ter um projeto, ter o melhor PMO do projeto, ter ideias maravilhosas e conseguir atingir os iguais. Alguém que tem o mesmo pensamento que em você, mas é aquela insegurança, aquele frio na barriga, né? Às vezes a pessoa ela não vai ser boa naquela função, para aquele projeto, mas ela não pode sentir que ela vai ser descartável, mas que ela vai ser aproveitada em outra. Então, você trouxe algo de altíssima reflexão, que é o respeito ao capital humano, o respeito às pessoas, né? Isso dentro de uma visão inovadora, de tecnologia, que também tem a ver com a ética, né? São valores que a gente não pode abrir mão. A gente não pode deixar isso de lado. Todo mundo, né? Naquela caixinha. O mesmo modelo mental. Não pode, né? Porque senão nem faria sentido, né? Exatamente. E a gente não consegue. Simplesmente a gente Você não consegue jogar, né? Não dá. Não consegue. Eu me lembro... Para mim foi um marco, uma discussão de 9 blocos. Há alguns anos atrás, não vou falar tanto, porque pode revelar a minha idade. Estamos juntas. Vamos lá, mas a gente, né, guarda aqui, ó. Vamos guardar essa informação. E aí, ela me fez... a gente estava fazendo uma discussão de uma direta minha, e eu aqui, não, vou desenvolver. Tava muito difícil para mim aquilo. E ela me perguntou assim, Annalise, fecha o olho. Eu fechei. Daqui 2 anos... ela vai estar como? Aí eu caí no choro. Assim, ó, pá! Ridículo, né? No meio do 9 blocos eu caí no choro. Mas eu me dei conta que ela estaria exatamente igual. Eu pensei isso, eu ia te responder, ela estaria igual. É por isso que eu caí no choro, porque eu caí na consciência. Na realidade. Na realidade, ela estaria exatamente igual.
ela falou, você tá, sabe o que você tá fazendo? Um processo de sofrimento com a pessoa. Olha a nossa responsabilidade como gestor, né? Exatamente. Você tá querendo que ela seja uma coisa que ela não vai ser. Para você e para ela. Porque também você vai ficar pedindo para ela, também vai ficar tentando, e ela não vai ser. Então, foi incrível isso. E para mim é uma pergunta que eu me faço sempre, assim, vai ser? Se vai ser, eu vou tentar. Se não vai ser, eu vou parar. Ou você vai pro próximo, ou você vai entregar o desafio, entendeu? Não tem. Não é que a pessoa é incompetente, é que para aquilo não é para aquilo. Tá no lugar errado, para uma atividade diferente, enfim. É extrair o melhor de cada um, né, Ana? Isso é uma arte, assim, é muito comum. É uma arte. A gente tá falando em tecnologia e já estamos no universo de pessoas, porque não dá para descolar, né? Mas você mudar de cadeira e uma equipe que era muito boa para um, não ser para o outro. Aí você se questiona, né, como gestor. Nossa, será que eu estava que eu errei? Enganado em relação a essas pessoas? Não, muda o cenário, muda a gestão, né? E aí o desafio do líder é isso mesmo, dado aquele cenário, o que você vai extrair melhor de cada um? E o olhar atento, ele é fundamental o tempo inteiro, porque senão você marginaliza bons profissionais, você perde boas pessoas, porque você não consegue tirar a essência dela ali. E perde mesmo. Perde. E você fica com aquela dor da vida. E olha que bacana a gente falar de futuro, de tecnologia, mas 90% das habilidades que a gente trouxe são humanas. Sim. Né? Mas, querida, a habilidade só pode ser humana. Você vai dar Mas uma eu digo habilidade pra técnica. ferramenta. A gente fala de hard skill e soft skill, a gente fala, não, tem que aprender a programar, tem que ter a parte técnica. Isso tá de um lado. Mas as habilidades humanas continuam. A gente cria um mundo, as pessoas criam um medo do futuro tecnológico, tudo vai voar, ninguém vai precisar falar com ninguém. Não é. A gente precisa continuar no técnico a gente ensina. Essa é a famosa frase, né? O soft continua não igual. Tem como. Então, qualquer é um um ponto que aprende. a gente tem que ter. Boa vontade e tempo, pega. A gente falou do case, né? A gente vai falar. O podcast hoje foram 40 planilhas. Gente, é quase difícil. Vou falar 40, nem vou falar planilhas que eu vou ficar embolando a minha língua. Vocês lembram de mais algum case, assim, de sucesso que foi super impactante? Eu tenho. Tenho 2, inclusive um com vocês. Ai, maravilhoso! A gente nem combinou! Não combinamos mesmo, mas esse eu conto sempre, porque foi um divisor de águas na minha carreira, inclusive, né? Em um determinado momento da pandemia, a gente teve um alto volume, né, de ingressos ali, de reclamações, e eu, como gestora da área, falei, e agora? Né, eu vou ter que contratar um batalhão de pessoas, e aí eu procurei a ANEEL na época, né? E prontamente, olha, Carla, você vai por esse caminho? Né? A gente tem uma solução aqui de RPA, e eu, gente, o que é RPA? Né? É um robozinho, né? E a gente pode te entregar isso num curto espaço de tempo. E eu falei, será? Vamos lá. Tá muito bom pra ser verdade. E aí, eu quero fazer o gancho com a minha fala anterior, né? Porque eu peguei a minha melhor pessoa operacional. Não era a pessoa de projeto, não era a pessoa de inovação, mas eu peguei a minha melhor pessoa operacional, entreguei na mão e falei... Toca junto com esse time aqui que vai desenhar toda essa jornada automatizada para a gente tratar em grande volume, né? Isso foi um sucesso. A gente, de fato, não perdeu prazo, que era o meu grande desafio ali, a gente não perdeu prazo, consegui utilizar as habilidades daquela pessoa operacional para desenhar a melhor jornada da RPA, e a gente fez isso num tempo recorde, né, em conjunto com vocês ali, que foi, acho que 1 semana, 10 dias. E foi a emissão de um monte de... Foi emissão de cartas, foi avaliar cenários similares, né, e aí você pensa, como você automatiza uma reclamação? Na verdade, você não automatiza a etapa inteira. Né? Você automatiza etapas e o capital humano fica para aquilo que de fato tem valor, que é a análise do processo. Então, esse é um case que hoje eu defendo o RPA em todos os lugares que eu for, e eu falo, hoje a gente já está falando de inteligência artificial, outras coisas, mas eu vejo que me desafiou como profissional, e estou contando isso hoje para vocês aqui com muito orgulho, né? Essa parceria que a gente fez em conjunto. E um outro foi a própria implementação de uma solução hoje, que é um serviço para o cliente, que é o Entenda Sua Conta, né? A Enel foi pioneira nesse segmento, no setor de distribuição, e agora acho que já está na 3ª versão, mas eu participei da primeira ali com o grupo de trabalho, e a gente foi ouvir o cliente.
né? Aí eu Que é faço o que é gancho com outro acerto. exemplo. Aham. Então, hoje essa um simulador, né, de consumo, que você tem gráfico, você tem gasto por dia, por hora, valores. Então, você consegue autoavaliar o seu consumo. Mas antes de implementar, a gente teve a visão 360, fez grupos com os clientes. E quando a gente apresentou, para nossa surpresa, não entendi. Você achou que estava arrasando. Gente, na ocasião... Não entendi. Não, mas o que você sugere diferente? Eu sugiro que seja assim, assim, assado, né? E a gente fez com vários segmentos. Então, depois que implementou, um cuidado adicional. A mesma visão do cliente é a mesma visão do atendente. Ah, que ótimo. Isso também é aculturamento para inovação, porque é muito comum você aculturar para fora E não dentro. e para dentro as pessoas não terem ideia do que você está falando. Então, Sim. esse projeto foi muito bacana, de muito acerto, porque a gente teve o cuidado de fato 360. Seguiu certinho. Foi fazer o projeto, Cartesiano. ouvir o cliente e replicar a solução para o atendente. Então, hoje, dentro do segmento de atendimento, é o nosso carro-chefe do ponto de vista de análise ali das reclamações, porque ele é muito didático. Então, eu vejo que foram 2 acertos, assim, em momentos diferentes. Um é um momento E de tudo altíssimo projetão, né? volume, Tudo falando grande. o que eu faço. O que eu faço, bom, eu tenho parceiros. E é uma bandeira, Ana, que eu defendo muito. A parte de tecnologia, o mercado está muito aquecido nesse sentido. Tem muitos especialistas, né? E as empresas precisam enxergar isso, de fato, como uma parceria. Entrega para quem sabe fazer. Né? Só mesmo. entra com seu conhecimento que aí a probabilidade de dar certo é altíssima. Eu vou brincar agora, tá? Aqui embaixo vocês podem acessar. Clique aqui. Clica mas aqui. aquilo que Saiba mais. Aquilo a gente não combinou o jogo, mas Não, eu tô brincando. eu me sinto muito... Não, e a gente fica super orgulhoso aqui, me tá? sinto muito à vontade em falar, porque de fato foi um projeto de muito sucesso e em tempo recorde, para mim, foi um crescimento profissional. Então, eu também... É legal dar esse depoimento, Sim, né? o nosso negócio é esse, né? É isso que nos diferencia, né? A gente tá... Essa é a nossa estratégia mesmo. Ah, não, tá bom. Então, vamos lá. A gente tem tempo ainda. Eu olhei ali e falei, não. Eu falei, ai, meu Deus, vai acabar. A gente falou muito, né, do hoje. Mas se a gente fosse pensar, né, daqui a alguns anos, a gente falou de habilidade no futuro, como que seria o ser humano, mas se a gente fosse conectar essa tecnologia, esse ser humano, como que vocês acham que vai ser isso aqui daqui a uns 10 anos? Como que isso vai se falar daqui a uns 10 anos? Eu tenho preocupações. Fale mais sobre isso. Desculpa, eu vou passar para meus colegas porque... Não, deixa pode falar, eu pode falar. mais rapidamente. Tô curioso agora de saber. Não, eu tô assim, fale mais sobre isso. Preocupações, porque eu tenho 2 filhos, um de 17 e um de 8, né? E aqui a gente falou muito de habilidades, competências humanas. Essa base, eu não vejo esse preparo hoje. Né? E aí, eu não tenho uma resposta, mas há uma preocupação de como será isso no futuro. Porque a gente passou, a nossa geração, né, passou por várias transformações tecnológicas. Sim. Várias, assim, a gente tem inúmeros exemplos, né? E talvez não, com certeza, o que fez a nossa sobrevivência até agora no mundo corporativo, isso é um diferencial. As nossas habilidades, né? E eu falo isso muito pro meu filho. Não é só a curiosidade da rede social, mas a minha preocupação é qual é o interesse pelo conhecimento. Porque você pensa que essa galera hoje que vai ser o futuro das organizações. Aí eu acho que a Maria talvez tenha uma visão diferente da minha, porque ela está muito mais em imersão. E talvez a minha visão seja um pouco mais... conservadora, eu tô falando do meu ambiente familiar, mas eu posso falar com propriedade também do ambiente corporativo. Você, como também responsável pelo RH, você contrata excelentes pessoas com currículos que não têm as habilidades necessárias para colocar as coisas em práticas. Então, quando a gente pensa em tecnologia, na minha visão, não dá para descolar do comportamento. Algo que a gente precisa ainda acertar a mão para trabalhar a base,
porque a gente está falando de recurso mesmo, de prestação de serviço no futuro, atrelado a um universo diferente, e que também eu dou um passo atrás e também reconheço que tem muita gente boa também dentro desse universo, né? Mais jovem, e com uma mentalidade que também tem empurrado muita coisa para frente. Agora eu passo para você fazer um contraponto, mas eu trago um reconhecimento bom, mas uma preocupação mesmo da base que está sendo trabalhada hoje, de futuros profissionais. E eu ainda acho que meu filho tem 17, né? Mas... Já está na porta, né? Exatamente. Já está aí para o mercado. E ele quer fazer essa parte de engenharia de dados. Ah, que ótimo. Que legal. Nossa, incrível. Bom, eu acredito que a gente vai precisar manter os nossos pilares. A ética, a comunicação, a transparência, a segurança da informação, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a gente tendo essa base já bem estruturada e definida, aí vem o nosso desafio de receber essa nova geração, né, para o mercado de trabalho, para os nossos projetos, para os nossos desafios, porque eles têm muito a inovação. E eu acho que o seu receio é a questão do relacionamento, né, com as pessoas, que eles já vêm de uma geração completamente digital. Completamente. É esse que eu acho que é esse conflito. As interações são completamente digitais. E na hora, né, da gente sentar numa mesa, conversar, entender a empatia, ter a empatia de entender o usuário final, como que vai ser para essa geração que é completamente digital. Eles sentadinhos trabalhando. Mas o comportamento é muito interessante, porque, por exemplo, a faixa etária que procura, a gente tem estudos, né, que procura um canal presencial é completamente diferente. A gente está falando do 45 para cima, 40 a mais, né? E do 50 a mais ainda. Então, cada vez mais, isso vai ficar menos. Sim. Porque a nova geração está vindo e está vindo com muita vontade, né? Eles estão vindo de forma disruptível. E eu acho que o desafio do futuro é como a gente aproveita isso da melhor forma, né? Daqui 10 anos, daqui 5 anos... Como é que isso tudo funciona? Eu te diria que eu não tenho essa resposta. É uma reflexão, é justamente que eu sou desafiada a essa reflexão diariamente com adolescentes dentro de casa e também com jovens, né, que a gente trabalha, né, Paulo? Mas eu ainda não tenho uma opinião assim, sabe? Formada. Eu acho que a gente tem um grande desafio de formação de líderes. É um trabalho que eu faço todo dia, que é liderar o meu time para que eles fomentem isso nas pessoas. Justamente por ser digital, a galera não quer muito, ou não vê valor nisso. Então, quanto mais munição a gente coloca para os nossos líderes, é onde eles conseguem também alcançar essas pessoas e fomentar neles também. E aí sim a gente começa a colocar valor nessas habilidades de comunicação, de liderança, fomentar isso, e é onde consegue... aumentar ou mitigar esse risco do futuro que a gente tem, que é como vai ser, né? Se é tudo digital, como é que essa molecada vai falar um com o outro? Como é que eles vão trabalhar no dia a dia? E aí tem o trabalho do líder, que é a gente permanecer liderança para que eles consigam direcionar essas pessoas, eles terem esse lifelong learning, né? Que é continuar aprendendo, ter a curiosidade, querer uma carreira de líder, querer mexer em alguma coisa ali, isso vai... Acho que esse é o ponto mais importante. Você foi exatamente no ponto. Eu diria que todos nós, e isso vai passar ainda para as próximas gerações, a gente precisa gerar inspiração. Quem está ao nosso redor e com a gente precisa se inspirar, ter um muso, uma musa inspiradora. Nossa! Muso! Porque a gente... Vai virar meme. Eu quero colocar muso em cima. Do tipo, eu quero ser assim. É verdade. E todos nós temos alguém assim. E eu acredito que a próxima geração também tem. Porque eu vejo isso, a gente já começou a receber a próxima geração para trabalhar nas nossas squads. Parte de tecnologia. E eu vejo, assim, a gente tem, né, alguns tech leads, tem nosso gerente de desenvolvimento, e eu vejo eles assim, nossa, eles veem aquela pessoa como
Nossa, eu quero ser assim. Muito mineiro agora, né? Nu! Bonitinho. Eu quero muito ser assim. Então, gerar essa inspiração, tanto em quem tá perto, quanto nos que a gente vai receber, entender também quais são as expectativas deles, né? Da próxima geração é diferente da nossa, mas eu acho que o que se mantém é os musos. Os musos se mantêm. A gente tem uma inspiração, a gente tem um muso, uma musa. Eu quero ser igual ele, eu quero ser igual ela. E isso... Você se ajeita Eu vou ficar melhor muso, né? Tem que estar... Você tem Então a gente tem que fazer a formação de musos. Né? Isso! Fica a dica para o próximo desenvolvimento aí de líderes. Porque é realmente muito importante. A gente tem quem se inspirar. Muito importante. E tem um outro lado que é a atratividade, né? Você trouxe um ponto, você traz um da inspiração, você trouxe um da formação de líderes e eu trago esse combo como atratividade. Para essa galera, tem que ser atrativo ficar, porque tem uma vontade muito grande, uma pressa, né, muito grande de chegar, talvez, numa posição do muso ou da musa, né, daquela pessoa que inspira. E como é que a gente canaliza essa energia sem perder essa pessoa? Né? Então, também, cada vez mais, vai exigir da gente. A gente estava num papo de mudanças, né, ao longo da carreira, como a gente muda como profissional, como gestor. E eu vejo que é baixar a guarda mesmo. Quanto mais natural você conseguir ser e chegar nessas pessoas, ouvir, capturar, pode ser, né, um bom caminho para que você tenha um melhor resultado. Já fui também. Você já foi para outro lugar. Já fui também. Que lugar você Já foi percebi. agora? Fui também. Qual lugar que você foi? Já peguei o jeito da Angela. Quando ela para assim, eu falei, já tá em outra. Eu já fui também. Não, eu continuo escutando, mas aí eu vou pensando. Chego a ver eles entrando, assim, sabe? Eu penso que grande parte deles entrando, a responsabilidade é nossa. Sim. É nossa. Porque a gente vai ter que aprender a ter conversas adultas, né? A gente, em alguns momentos, tem medo, né? De falar para eles não. De falar, querido, você não vai ser CEO mês que vem. Você fica bem quietinho aqui e você vai precisar bater o ponto, viu? Uma escadinha aqui. Você precisa chegar no horário. Você precisa fazer essa atividade. Existe regra, né? Não é legal isso, mas pois é. Né? Você não recebeu regra em casa, mas aqui tem. Tudo bem, você vai ter um ambiente super agradável, essa cadeira é colorida, isso aqui é muito legal. Você vai jogar ping-pong. Você não vai usar nunca. Porque eu já vi um monte de empresa que colocou ping-pong e tá lá, parada. Não tem como usar. E aí você vai visitar, olha, temos mesa de ping-pong. Ninguém Porque usa. ninguém tá jogando. Ele só põe a mesa de ping-pong pra quem visita e fala que ele é super moderno. Ana, e fora que hoje ainda tem a concorrência com o trabalho remoto, né? Então, mas que tá todo mundo voltando. Que tá acabando com essa brincadeira já. Só tô escutando notícia, 100% voltando, 100% voltando, enfim. E empresa super, né, high-tech, assim, bom, enfim. Então, eu penso que a entrada deles vai depender muito do nosso papel aqui de entrada e explicando essa turma aqui, né, como é que se trabalha. Eu também me lembro da gente entrando no mercado de trabalho, né, a gente também foi muito novo. Eu sempre fui muito Caxias, nunca não cumpri regras assim. Mas também me achando ali no ambiente corporativo, né? Eu tinha meu ambiente familiar de regras, mas tinha um ambiente corporativo, né? De como se posicionar e tudo mais. E foi a jornada que foi que te me ensina, moldando. Porque ninguém ensina. Ninguém ensina, que foi me moldando. Eu entrar numa reunião, toma, sai. Entra na segunda, toma, sai, né? Enfim, e foi esse caminho que foi me contando, né? E a gente precisa, de alguma forma, falar para eles que tem um ciclo, né? Às vezes a gente está fazendo algumas discussões de carreira lá e eu falo, olha, isso aqui não. Nossa Senhora. Eu quase viro uma bruxa. Eu falo assim, então, a Annalise falou não. Eu falo, olha, não é que não, tem uma lógica aqui, né? Esse cara tá fazendo essa jornada. Por que é sim? A pessoa fica até branca. Você vai ter que voltar para ele, contar isso aqui.
O líder fica desesperado. Eu falo, chama aqui, ó. Eu vou explicar pra pessoa. Vem cá, você explica? Ok. E tá tudo A bem. pessoa tá tudo bem. Então, a minha preocupação maior é do líder. É que o ponto que o Paulo trouxe. É do líder. A minha maior preocupação é nossa. Então, Muso, Muso E Paulo musas. pegou. Muso. Vou deixar só no Muso. Musa. É tu. Abraça a causa. Mas é um papel que a gente faz mesmo na operação, que é essa formação de líderes. É um fenômeno que a gente tem que cuidar e... E formação de time. Exatamente. Sabendo que nem todo mundo vai virar líder. Exatamente. Aceita também isso. Sim. Que tá tudo bem também. Turma, é o nosso podcast mais longo, tá? Que a gente Entendeu, então? foi mais longo. Eu só olhei aqui, ó. Falei, daqui a pouco eles vão começar a jogar bolinha no meu pé aqui, ó. Imagina isso, a gente ficaria por mais umas 2 horas. e tem né? essa A gente tá muito Tranquilamente. filosófico hoje. Tem assunto por mais uma hora. aqui, se deixar, né? Tem, Mas daqui a tem. pouco eles vão começar. Vou jogar aqui, ó, bolinha, vão ali do outro lado, vou Começa a falar, piscar uma Alice, luz, chega. começa a piscar uma luz. Mas foi ótimo. Muito obrigada. Obrigado. Fez várias Obrigado. reflexões, eu fui para vários lugares no meu pensamento. E espero ver vocês mais vezes aqui, viu? Muito obrigada e até a próxima. Até. Obrigada. Obrigado, pessoal. Foi Também incrível. agradeço. Foi muito bom.